Unidade 2, Tecnologia. Aula 7.2, Conteúdo, Funções Químicas, Sais e Óxidos. Habilidade: utilizar códigos e nomenclatura da química para caracterizar materiais, substâncias e transformações químicas. Olá, alunos! Olá também aí para os professores presenciais. Então hoje a gente vai continuar falando um pouco mais sobre as funções inorgânicas. A professora já iniciou a aula falando dos ácidos, das bases, suas características, nomenclaturas. E agora, nesse segundo momento, a gente vai falar um pouco sobre dois outros casos específicos de funções inorgânicas, que são os sais e os óxidos. Só que antes disso, a gente vai fazer uma revisão. Então, nesse momento a gente vai relembrar um pouquinho essa diferença, o que é um ácido, o que é uma base. A gente vai começar aí com os ácidos e eu trago para vocês dois exemplos de substâncias ácidas, os refrigerantes de uma maneira geral e as frutas classificadas, como cítricas, não somente elas, mas aí eu trago para vocês o limão, mas poderia ser a laranja, qualquer fruta que tenha esse sabor azedo. Por quê, Porque tem como característica dos ácidos o sabor. O sabor é uma das características. Então, o sabor azedo ou o sabor ácido, é o que caracteriza uma substância como sendo ácida. Outra maneira de caracterizar é a partir das reações. Então, os ácidos, eles tendem a reagir com metais e nessa reação com metais vai sempre ocorrer o desprendimento do gás hidrogênio, que é o H2. E uma outra característica é a reação de neutralização. Então, um ácido, a professora Darlinda até falou durante a aula, sempre é neutralizado por uma base. Agora eu vou falar um pouquinho das bases para vocês, e aí eu trago como exemplo o leite de magnésia, a anilina também. E como características nós temos o sabor, no caso das bases ele é amargo ou adstringente, que é aquele sabor que trava na língua. A professora Darlinda até falou do exemplo da banana verde, que a língua fica travando. Esse é o sabor que a gente chama de adstringente, tá bom? Outra característica é que elas são untuosas ao tato, ou seja, as bases elas deixam o tato deslizando, a gente fica com a mão lisinha. Por exemplo, quando a gente pega na água sanitária, por mais que a gente lave, por um determinado momento a nossa mão fica untuosa, tá? Esse seria o conceito. O papel de tornassol fica azul. O papel de tornassol é um tipo de substância que é utilizada para identificar os ácidos e as bases, e uma outra característica é que neutralizam os ácidos. Agora eu trago alguns exemplos para vocês, principalmente com as escalas de pH. Essas fitinhas que vocês estão vendo abaixo são fitinhas de pH, que identificam o pH das substâncias. O que quer dizer isso, professora? Quer dizer que uma substância é muito ou nem tão ácida assim. Então, nós temos aí o leite, que é um ácido com pH 7, pH baixo. O refrigerante, ou 6, perdão, o leite com pH 6. Refrigerante com pH 7. O limão com pH 2. Pode avançar um pouquinho nos outros exemplos. E agora eu trago exemplos de bases. O leite de magnésia com pH 10. A tinta para cabelo com pH 9. E o sangue com pH 8, tá? Então, a ideia do pH é que ele é uma escala que vai de 0 a 14, quanto mais próximo de 0, mais ácido, quanto mais próximo de 14, mais básica é a substância, tá bom? Agora a gente vai para o nosso desafio da aula de hoje. Gente, olha, o desafio, ele traz essa charge que fala um pouco sobre o aquecimento global, E nós temos pinguins e uma geladeira ali, Então, os pinguins dizem, é tudo que a gente queria, podemos comprar no crédito, Então, os pinguins aí diante da geladeira, do refrigerador. E aí, a perguntinha do desafio é, que fenômeno está sendo mostrado na charge abaixo, Quero que vocês consigam fazer uma análise aí ao final da aula de hoje
quando a gente for falar desses sais e dos óxidos e vocês, né, cheguem aí a uma conclusão sobre o que esses pinguins, né, estão tão felizes aí diante do refrigerador, tá bom? Agora a gente vai para a aula de hoje falando um pouco mais das funções inorgânicas, mais especificamente sobre os sais e os óxidos. Vamos para a aula. Então, gente, na aula de hoje, né, a gente vai continuar falando das funções inorgânicas, como a professora já iniciou a aula falando sobre esse assunto, né? Ela disse o seguinte, que funções inorgânicas são grupos de substâncias que têm propriedades químicas que são semelhantes entre si. Agora mesmo, né, quando eu estava fazendo a revisão, eu falei o seguinte, todos os ácidos, ou pelo menos a grande maioria, tem sabor azedo, tem sabor ácido. Todos os ácidos neutralizam bases. Todas as bases são untuosas ao tato. Então eu agrupei, né, várias substâncias que têm propriedades químicas e físicas semelhantes. Então uma função química é isso, tá? Esse assunto, né, funções inorgânicas, tratam-se aí desse tipo de substância, né? Os ácidos, as bases, os sais, os óxidos, que são substâncias, assim, de uma maneira geral, né, são substâncias que não têm a presença do elemento carbono na sua composição, tá? Por que a senhora está falando isso, professora? Porque quando vocês chegarem, né, na próxima etapa da EJA, e aí que vocês vão se deparar com o assunto do terceiro ano, vocês vão estudar as funções orgânicas, né? Que são aquelas que têm como elemento mais importante da estrutura o elemento carbono, tá? Então, assim, de uma forma geral, uma função inorgânica é aquela que não tem esse elemento na sua composição, ou pelo menos ele não é o mais importante dentro da estrutura, tá bom? A professora já comentou um pouco sobre os ácidos e as bases, né? Vocês perceberam as diferenças, as principais características desse tipo de substâncias e eu agora vou falar com vocês sobre os sais e os óxidos. E aí nós vamos começar daqui a pouquinho a falar sobre os sais, né? Nós temos aí as principais características que eu trago para vocês. Os sais, primeiramente, são compostos iônicos. E o que isso quer dizer, né? O que é um composto iônico? Olha, foi a aula de química da professora Yara toda falando sobre isso, né? Um composto iônico é aquele composto, né, que é formado a partir de uma ligação iônica, não foi? Lembram-se da aula de ontem, né? Então, toda vez que eu falar composto iônico, a professora já errou aqui, né? Vai apagar rapidinho. Toda vez que ela falar de composto iônico, quer dizer que é uma substância formada a partir de uma ligação iônica, tá? Então essa é a primeira característica. Todos os sais são formados a partir de ligação iônica, então consequentemente eles são compostos iônicos. Sabor. Qual é o sabor do sal? É salgado. Ah, professora, a senhora tá, né, brincando comigo, né? O sal é salgado. Mas o que acontece, né? Quando eu digo sal, às vezes vocês só querem relacionar com cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. E não existe só o sal de cozinha como sal. Os sais são um tipo de grupo de substâncias. Então, existe uma infinidade de substâncias que nós classificamos como os sais, inclusive o sal de cozinha. Tá? O sal de cozinha, né, o cloreto de sódio, ele é um dos tipos de sal, tá? E aí, todos os outros sais, assim como o cloreto de sódio, eles têm esse sabor salgado, tá bom? A gente ainda vai falar muito sobre outros sais já já. E outra característica é que eles são sólidos, tá? Todos eles, ou a grande maioria, são sólidos. Aí vamos continuar falando. Conduzem corrente elétrica, né? Então são bons condutores de corrente elétrica. Como eu já comentei, o sabor, né, é salgado. Eles reagem com ácidos, com hidróxidos, com metais, tá? Então, eles têm uma grande reatividade, né? Eles têm essa capacidade de reação. Eles reagem com ácido, dando origem a outro sal e a outro ácido. E o ácido formado tende a ser mais volátil que o empregado na reação, ou seja, esse ácido que é formado nessa reação tende a evaporar com mais facilidade.
Vamos avançar aqui um pouquinho. Continuando a falar das reações, né? Quando reagem com hidróxidos, dão origem a outro sal e a outro hidróxido. É um outro tipo de reação que os sais, aqui eu só tô falando de sais, tá? Que os sais, né, podem realizar. Bom, se eles reagem com outros sais, dão origem a novos sais, né, mais solúveis ou menos solúveis. E por fim, quando eles reagem com metal, aqui a gente está falando só de reatividade deles, né, dão origem a um novo sal e a um novo metal, tá? Então aí, só para a gente conhecer um pouquinho da reatividade dos sais, tá? Agora eu vou mostrar para vocês uma tabela que até a professora Darlinda já comentou na aula dela, né? Essa tabela foi encaminhada para vocês, tanto nas orientações para o professor, né? Quanto no caderno de atividades, tá? Então, vocês têm como ter disponível essas tabelas de cátions e ânions, elas são importantes, elas vão ajudar a gente na nomenclatura e na formulação do sal. Caso você não encontre, né, não tenha aí disponível de maneira virtual, como nós comentamos ontem, os livros são sempre importantes, tá? Então, com certeza, vocês vão encontrar livros didáticos nos livros de primeiro, segundo e terceiro ano. Todos os livros do ensino médio, eles sempre trazem lá no final, naqueles apêndices, tá? Aquelas tabelas de final de livro, sempre tem essas tabelinhas de cátions e ânions e elas vão ajudar bastante. Então, nós temos aqui esses cátions. Os cátions, né, são os íons positivos e todo sal necessariamente vai ter um cátion, tá? E aí nós temos os ânions. O que são os ânions? São os íons negativos, tá? Aqui eu coloquei só alguns, gente, né? São 6 só. Então, as tabelas são bem grandes, então a gente tem uma quantidade bem grande de cátions e ânions, uma combinação bem grande dessas substâncias. E aí, do ladinho, nós temos a fórmula do sal, ó. Junta o cátion e o ânion, e aí a gente vai tendo a fórmula da substância. Então, nós temos o cloreto de potássio, que é esse primeiro aqui. Vou escrever aqui do ladinho, tá? Cloreto de potássio, não vai dar para escrever tudo, mas pelo menos de alguns. Nós temos o cloreto de cálcio, que é o de baixo. Nós temos o sulfeto de sódio, tá? Vou escrever aqui, ó. Sulfeto de sódio. Tudo tem lá nas tabelas de cátions e ânions. Tem esse nome que eu tô falando aqui para vocês, lá nas tabelinhas eles aparecem, tá? Nós temos o sulfeto de bário, e aí nós temos o fosfato de cálcio e o fosfato de alumínio. Vou escrever só um também. Fosfato de cálcio. Tá? Então, essas tabelas, elas vão auxiliar bastante vocês aí, né, no entendimento do assunto, na compreensão, principalmente nessa parte de nomenclatura, né, de obter aí o nome desse elemento. A gente sabe o quanto essa parte de nomenclatura ela é difícil, né? Porque são vários cátions e vários ânions que a gente precisa, né, fixar. Chega um momento que você acaba, né, fixando na cabeça esses nomes, porque você utiliza, está estudando, né, está na prática e acaba gravando, tá? Mas não necessariamente é obrigatório que a gente precise saber de cor todos esses elementos. Agora a gente vai conhecer um pouco dos principais sais. Eu trouxe aqueles que a gente mais utiliza no nosso cotidiano, mas como eu falei para vocês, tem uma infinidade de sais, uma quantidade bem grande desse tipo de substâncias. Nós vamos começar aí com o carbonato de cálcio, deem uma olhadinha. O carbonato de cálcio, vocês estão vendo a fórmula dele aqui do ladinho, tá? Que é o CaCO3, o nome é carbonato de cálcio. Ele é o componente, um dos componentes do mármore, e ele é usado na confecção de pisos, pias e etc. O carbonato de cálcio, calcário, é também empregado na fabricação do vidro e do cimento. Aqui eu trouxe para vocês a imagem, né, do que seria essa substância encontrada como ela é encontrada na natureza, né? E aí o homem já achou uma maneira
interessante aí de utilizar o mármore, né, da utilização do mármore nas construções. O mármore já foi muito mais utilizado do que é hoje, né? Hoje ele está sendo deixado já um pouquinho em desuso por conta da utilização do granito, né? Porque ele tem outras propriedades assim que são mais interessantes do que o mármore, por exemplo, né? Mas há algum tempo atrás ele era bem utilizado para a questão dos pisos e pias, tá? E aí eu trago para vocês uma outra imagem que é, né, a ausência, né, do cálcio, principalmente nos ossos, tá? Vocês estão vendo aqui o que seria a imagem de um osso normal, né? O nosso osso aí, provavelmente da grande maioria de vocês que são jovens, né? Quando a gente tem uma alimentação saudável, normal, o nosso osso tende a ter essa aparência que vocês estão vendo aí. Aí, gente, é como se o osso tivesse partido ao meio, tá? Só pra gente, como se a gente pudesse ver por dentro. Na outra imagem, vocês estão vendo uma pessoa, provavelmente com mais idade. Não, pode voltar. Uma pessoa com mais idade e ela tá com a doença que é chamada de osteoporose, tá? A osteoporose, ela é uma doença que ela acaba afetando principalmente as mulheres por causa da perda, né, de nutrientes, né, com o passar dos anos. E aí o principal nutriente aí que é perdido, né, que não está sendo absorvido é o cálcio, tá? O mesmo cálcio que nós vimos ali no mármore é esse componente que está faltando aí nos ossos. Por isso que está causando esses buracos maiores que vocês estão vendo aí, né, nesse osso que tem osteoporose. E aí esse osso fica mais frágil, rapidamente ele quebra, tá? Então, a falta desse componente no nosso organismo acaba causando esse tipo de doença. E como eu falei, principalmente nas pessoas com mais idade e ainda mais nas mulheres. Então, né, a gente precisa tomar bastante cuidado com a nossa alimentação e a questão da reposição desse tipo de mineral, tá? Vamos voltar a falar um pouco mais dos sais, e aí eu trago para vocês o sulfato de cálcio. Olha a fórmula química do sulfato de cálcio, que é o CaSO4, e ele é um sal usado na fabricação do giz. Alguém ainda estudou aí com giz? Eu estudei, tá? Na minha época ainda era o giz e a lousa verdinha, né? O quadro negro. E também ele é o principal componente do gesso, né? Que é utilizado nas fraturas, né? Quando se tem fratura óssea, esse gesso branquinho que as pessoas escrevem, ele é formado dessa substância, tá? O sulfato de cálcio, ok? Agora eu quero falar um pouquinho do cloreto de sódio, que a gente já vem falando desde ontem, né? A professora gosta de falar do sal, mas ele é um vilão, hein? Não tô dizendo que a gente precisa consumir essa substância, não. O cloreto de sódio NaCl, ele é um sal muito usado na alimentação, como eu já falei, na conservação dos alimentos. Além disso, ele é um dos componentes do soro caseiro e usado no combate à desidratação. O sal de cozinha, além do cloreto de sódio, ele também tem outros sais, tá? O sal de cozinha, ele não tem só cloreto de sódio, ele tem o iodeto de sódio e o iodeto de potássio. A presença do iodo previne uma doença que é chamada de bócio ou papo. Doença que se caracteriza pelo crescimento exagerado da glândula da tireoide quando a alimentação é deficiente, como eu já falei, desse sal de iodo, tá? E aí eu trago para vocês as imagens. Então hoje, né, no nosso país não se pode mais vender o sal de cozinha sem a presença de sais de iodo, tá? Pode avançar e aí eu mostro para vocês novamente o que nós vimos na aula de ontem. O Na e o Cl, né, combinam-se, lembrando que o Na é o positivo e o Cl é o negativo. E eles combinam-se para a formação do cloreto de sódio. O cloreto de sódio é um sal, assim como o iodeto de sódio é um sal e o iodeto de potássio são 3 sais, né, que compõem esse sal de cozinha que vocês estão utilizando aí na alimentação, tá? Na verdade, a nossa alimentação, ela esse sal de cozinha da nossa alimentação, ele tem como base esses 3 sais, tá? E agora a gente vai ver um vídeo que ele vai falar um pouquinho sobre a dissolução, como é que ocorre a dissolução do cloreto de sódio. Vamos dar uma olhadinha.
NaCl, exemplo clássico de composto iônico, ao ser adicionado à água, sofre uma dissociação. Isto ocorre devido às interações entre as moléculas de água e os íons Na+, e Cl-, que formam um retículo cristalino do cloreto de sódio. Os hidrogênios da água interagem com os ânions cloreto, Cl-. Os oxigênios da água interagem com os cátions Na+. Então, né, gente, o vídeo mostra como que ocorre essa dissolução. Isso serve para todos os íons, né, para todos os sais, já que todos eles são formados a partir de ligação iônica. A água se aproxima, né, e o positivo vai interagindo com o negativo e vice-versa, tá? Vamos falar um pouquinho mais de outros sais. Vamos continuar falando agora do fluoreto de sódio, que é o NaF, tá? Ele é um sal usado na fluoretação da água potável e como produto anticárie na confecção da pasta dental, né? Então ele é a substância lá que é empregada na pasta para evitar a presença da cárie, ok? É também um sal, NaF. Bom, agora a gente vai falar dos óxidos, tá? Então, a principal característica aí dos óxidos é que eles são substâncias que possuem um elemento oxigênio na sua composição, tá? Então, o oxigênio representado dessa forma aqui. Eles são sempre compostos binários. O que quer dizer isso, professora? É um elemento mais o oxigênio, tá? Só são dois, não tem mais algum outro elemento. Então, por isso que eles são chamados de binários. E, né, como eu falei, o principal elemento da constituição dos óxidos, a palavra já é bem sugestiva, né? É a presença do oxigênio. Agora a gente vai falar dos principais óxidos e aí eu trago para vocês o peróxido ou os peróxidos, né? São vários tipos. Então, na indústria são usados como clarificadores, né, os peróxidos. O que quer dizer isso? Alvejantes, né, são substâncias que deixam o tecido ou a polpa de celulose brancos, tá? Para essas utilizações, a sua concentração tem que ser superior a 30%. Então, toda vez que a gente usa água oxigenada acima de 30%, é um bom alvejante, ok? Aí eu trago para vocês a imagem do principal peróxido, né, que é água oxigenada, 10, 20, 30, são vários casos de água oxigenada e nesse caso aí ela está sendo utilizada para clarear, né, os cabelos, tá? Para mudar a coloração aí dos cabelos, meninas, né, que utilizam esse tipo de produto, tá? Eu vou falar do dióxido de silício, que é um outro exemplo. É um óxido mais abundante da crosta terrestre, um dos componentes dos cristais, das rochas e da areia, tá? Que coisa linda, né, esse óxido. Ele é o mais abundante óxido da nossa crosta terrestre. Outro exemplo de óxido, isso, o óxido de cálcio, que é o CaO, né? Cálcio e oxigênio, obtido a partir da decomposição do calcário. Ele é usado na agricultura para diminuir a acidez do solo e também na preparação de argamassas na construção civil, tá? Então, o solo está muito ácido, né? Aconteceu alguma coisa que alterou o pH desse solo, a gente acaba utilizando o óxido de cálcio para ajustar o pH do solo. E a mesma coisa na construção civil, né? Ele é utilizado lá nas argamassas, tá? Agora eu trago para vocês o óxido mais importante, assim, que eu quero trabalhar, que é o dióxido de carbono, que é o CO2, tá? Que é conhecido também como gás carbônico. É uma substância fundamental para nós, seres vivos. Os vegetais utilizam esse gás para realizar a chamada fotossíntese, tá? No nosso caso, né, como seres vivos, a gente acaba eliminando o CO2 na nossa respiração. Além de ser encontrado na fotossíntese, pode avançar um pouquinho, esse gás, ele também é encontrado nas águas gaseificadas e refrigerantes, principalmente a partir do gás carbônico, tá? Então, quando nos refrigerantes é adicionado o ácido carbônico, o CO2 é encontrado. Aquele gás, né, quando a gente abre o refrigerante, aquele gás é o CO2, tá?
Por não ser condutor de energia, o gás carbônico é muito empregado também como extintor de incêndios. Então, alguns extintores de incêndio também são à base de dióxido de carbono. Bora continuar falando aí dessa substância. Olha só quantas aplicações eu já falei, né? Fotossíntese, refrigerante, bebidas gaseificadas, extintor de incêndio. Então, a gente tem uma grande quantidade aí de aplicações para essa substância, mas ainda tem mais. Vamos dar uma olhadinha aí. Então, o dióxido de carbono é um dos principais responsáveis aqui que eu queria chegar, ó, no efeito estufa, consequentemente no aquecimento global. Então, a presença dele na nossa atmosfera, né, a presença dessa substânciazinha aqui, que é liberada a partir das queimadas, da emissão de gases poluentes, que vem dos combustíveis, principalmente aqueles que são derivados do petróleo. Então, a partir de toda dessas emissões que nós, seres humanos, realizamos, né, é que a gente tem essa quantidade tão grande aí dessa substância presente na nossa atmosfera. Para finalizar aí, a gente tem mais um pouquinho sobre o dióxido de carbono. Ele está em excesso na atmosfera, devido principalmente, como eu já comentei, ao desmatamento e à queima de combustíveis fósseis, né, que são aqueles combustíveis derivados do petróleo, tá? Então, eu trouxe um vídeo para vocês, gente. Esse vídeo é muito legal, que ele fala sobre as mudanças climáticas. Ele faz um histórico, um apanhado bem interessante sobre essas mudanças. Vamos dar uma olhadinha. Tudo começou no início do século XIX. O matemático francês Jean-Baptiste Fourier foi o primeiro a perceber que a atmosfera da Terra funciona como uma grande estufa, criando um ambiente favorável para a vida das plantas e dos animais. Ele constatou que os gases atmosféricos absorvem energia na forma de calor, elevando a temperatura da superfície da Terra. No final do século XIX, outro grande cientista, Svante Arrhenius, criou um modelo matemático para estudar a influência do gás carbônico da atmosfera sobre a temperatura da Terra. Em 1896, Arrhenius calculou o aumento da temperatura se a quantidade de CO2 na atmosfera duplicasse. Para isso, baseou-se no conceito de estufa, introduzido em 1827 por Fourier. O efeito estufa. Para entender o efeito estufa, pense em um veículo parado sob a luz do sol com todos os vidros fechados. Os raios chegam ao veículo na forma de radiação solar visível, passam pelos vidros e aquecem o interior do veículo. O calor aí gerado tem dificuldade para sair pelos vidros, aquecendo o interior do veículo. O mesmo ocorre com a atmosfera da Terra. Alguns gases, como vapor d'água e gás carbônico, funcionam como o vidro do veículo, deixando entrar a radiação, mas dificultando o retorno do calor para o espaço. Como podemos ver, o efeito estufa é um fenômeno natural que faz com que a temperatura média da superfície da Terra seja de 15 graus Celsius. Sem ele, a temperatura média seria de menos 18 graus Celsius. Quando aumenta a concentração de gases de estufa na atmosfera, o efeito estufa fica mais intenso e fica mais difícil o calor ir para o espaço. Essa diferença causa o aquecimento da baixa atmosfera, elevando a temperatura média da Terra e causando mudanças climáticas. Revolução Industrial. As mudanças climáticas causadas pelo homem estão associadas ao aumento da emissão de gases de efeito estufa por queima de combustíveis fósseis, queimadas, desmatamento, decomposição de lixo, entre outras causas. A partir do final do século XVIII e na segunda metade do século XX, houve uma expansão da produção industrial, causando o aumento da emissão de gases de efeito estufa. Existem fortes indícios de que o clima está de fato mudando. As últimas 2 décadas foram as mais quentes dos últimos 1000 anos. As projeções do painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC, indicam que nos próximos 100 anos poderá haver um aumento da temperatura média global entre 1,8 e 4 graus Celsius e um aumento do nível médio do mar entre 18 e 59 centímetros, o que pode afetar significativamente as atividades humanas e os ecossistemas terrestres. O vídeo mostra aí essa evolução, né, e o conceito do efeito estufa,
e vai ajudar vocês a resolverem lá o desafio dos pinguins, né? Pensar um pouquinho sobre essa questão, né, da elevação da temperatura no nosso planeta. Pensem um pouquinho da elevação da temperatura aí na sua região, será que ela é a mesma de 10 anos atrás, né? Então, essa é a ideia que o vídeo está trazendo aí para que a gente possa refletir um pouco sobre as nossas práticas, tá? Então, gente, agora a gente vai para a correção dos nossos desafios, né? Começando aí com o primeiro desafio da aula de hoje. Então, gente, um aluno trabalhando no laboratório de sua escola deixou cair uma certa quantidade de solução alcoólica de fenolftaleína, né? Que vocês aprenderam na aula, que é um indicador que vai dizer se o sistema é ácido ou base. Sobre o balcão que estava sendo limpo com sapólio. Sapólio é um produto químico, né, usado para fazer limpeza, tá? O local onde caiu a fenolftaleína adquiriu quase que imediatamente uma coloração violácea. Lá está, ó. O que este aluno concluiu observando a mancha rosa intenso? Então, se você disse que ele identificou que o sapólio ele é uma substância básica, tá bom? Então, parece que uma comunidade, ela disse, acertou, parabéns, ok? Então, agora a gente vai para o segundo desafio da aula de hoje, onde eu trago para vocês essa charge, né, dos pinguins, olhando ali, muito felizes, né, impressionados com a geladeira. E aí eles dizem, é tudo que a gente queria, né, o refrigerador. E um deles, né, ainda diz que podemos comprar no crediário. Né? Não tem dinheiro, mas eles precisam muito desse refrigerador. Então, o que é que vocês conseguem, né, compreender analisando aí essa imagem? Que fenômeno está sendo mostrado? Justamente, né, o que nós vimos na aula de hoje, essa relação com o aquecimento global, né? O efeito estufa, que nós trabalhamos na aula de hoje, devido às emissões de um óxido, né, que é o dióxido de carbono, CO2. Então, a grande emissão dessa substância no ambiente faz com que, segundo alguns estudos, né, aumente o efeito estufa, causando como consequência o aquecimento global. E é por isso que os pinguins estão loucos para ir para dentro do refrigerador, porque lá no ambiente, né, onde eles vivem, já não está mais tão frio, né, como eles estavam acostumados, tá? Então, essa relação aí dos pinguins com o refrigerador é mais ou menos essa ideia, né, de que o ambiente onde eles vivem está ficando cada vez mais quente, que eles precisam aí do refrigerador, tá? Então, feita essa análise, né, essa seria uma possível resposta aí para esse assunto. Então, hoje, né, nós encerramos aqui a última aula da segunda unidade, já que amanhã a gente já tem de novo, né, Danida, revisão e avaliação agora da segunda unidade. Então, venham dispostos, preparados, né? Tragam as tabelas, né, é verdade, Danida? Bora lembrar, né? tabelas. Não esqueçam das tabelas periódicas, tabela de cátions e ânions, né, Danida? Tabela de cátions e ânions, se precisar, tá, gente? Então, Isso. providencia aí na biblioteca da escola. Se a escola não tiver biblioteca, alguém, né, que estude, que possa emprestar o livro do primeiro ano, e também tem o nosso material, uma apostila que foi enviado, tá, professor? Tá na sua caixa aí De e-mails. De e-mails, aí você pode ir lá e passar para os alunos, tá bom? Então é isso. Uma boa tarde para todos. Tchau.